Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Bielbiena, na Suíça. Hoje, quarta-feira, 11 de 2020, quarta-feira de novembro de 2024, daremos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, Espíritos Felizes. Convidamos a nossa querida, é a mais jovem daqui? Não sei. Ah, não, agora que entrou Marinette vai ser a mais jovem. É, Marinette. Oi, Oi, bem-vindo. Como o tão nosso jovem. grupo. Oi, gente, boa noite. Boa Mas noite. jovem tanto assim, né? Não, Ah, não, é o Beto. O nada. Beto é mais jovem. O O Beto tá lindo, tá juventude já aparecendo. passou. O Beto é Ah, o o mais Beto também. jovem. O Ah, Sim, Beto é o mais jovem. O Beto é o mais jovem. Então, convidamos a nossa irmã Clara, lá em Portugal, para aqui nos estar nos apoiando e ser a facilitadora de hoje. Mas, como sempre dizemos, a responsabilidade está com o grupo, né? Assim, então, muito obrigada, Clara, por estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite. Um beijo no teu coração e da Terezinha, do seu Odilson. Quem mais está aqui? Marinete. Quem mais? Ah, o Beto que está lá. É o perto, Beto, né? é o Tá. Beto, é o Que tá de Beto. É o positivo. Beto, tá trabalhando, o bichinho. Bom, Então, vamos então, lá. Clara, é conosco. Isso mesmo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que as pessoas possam viver ver este nosso estudo, né? Que a gente vai dar continuidade. Não sei por quê, né? Você aí gaguejou 2020, né? Onde que você foi, você em 2020? Onde que você estava em Não, 2020? é porque assim, eu parei, porque eu falei assim, peraí, hoje é quarta ou segunda? Como tem aqui estudo a semana toda, aí de vez em quando eu me perco. Eu estou pensando uma coisa, sai outra. Eu falei, peraí, hoje é quarta, então o céu e o inferno. E aproveito aqui, em nome de todos do grupo, né, agradecer a você por ter implantado esse trabalho, né, a sua perseverança nesse trabalho que você está fazendo, né, que já são 10 anos, né? Então, É, é parabenizar um- toda a mentoria, né, Muito desse obrigada. estudo, desse É um estudo, desafio, realmente, é um desafio. né? Muito obrigada É, a todos, porque se não fossem vocês, isso aí, aqui não poderia dar continuidade, como esse aprendizado que está sendo imenso para mim. Muito obrigada a é, é Terezinha, uma seu troca Dilson, aqui, todo Marinete, a mundo, né? todos. Todo mundo, todo mundo. Sim, Seu seu Adilson Dilson. quer falar antes de eu começar? Agradecer a Jesus e agradecer a Jesus também. Se não Sim, fosse ele, não estaria o trabalho com 10 não, anos. com Parabéns pelo certeza, trabalho. né? Temos que lembrar do pai mesmo, né? Eu só Pai, não vou filho. responder isso aí, seu Dilson, porque vai- no final, talvez. O Jesus pode nos dar a motivação, mas quem tem que segurar responsabilidades é cada um de nós aqui, né? Sim, Porque cada um tem a sua tarefa. Então, se assim, Jesus pode estar do lado, mas nós sabemos que os nossos protetores espirituais, o que eles esperam de nós? Que nós coloquemos aquilo que deve ser feito. Então, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, né? Mas faz parte. Tudo bem. então vamos Bom, seguindo, né? vamos lá. Nós já estamos na segunda parte, né? Estamos no capítulo 2, os espíritos felizes. E então a gente vai dar continuidade aqui. Nós estamos vendo aqui a história do senhor Sanson, né? Que ele faleceu e já tinha combinado nesse grupo espírita, né? Que qual ele fazia parte, que quando fosse do desencarne dele, na desencarnação dele, que o evocasse, né, de maneira para ele vir contar como é que é. É exatamente isso, né? Tipo assim, ó, eu vou lá, eu vou fazer a minha passagem, já conto para vocês como é que correu isso tudo. Então, vamos seguir aqui. Nós paramos na página 220 e o item agora é o 10. Você vai querer que eu compartilhe ou você vai compartilhar, Clarinha? Não, prefiro que você compartilhe.
Excuse-moi. C'est comme ça. Aqui. Aqui. Peraí, então a página 220, perdão. 220, né? O meu é 220, acho que o de vocês também é igual, né? Ô, Zélia, tá a página do senhor Jobá. Eu sei, eu estou Ela indo está para lá. apaixonada pelo Jobá. É. Ah, Senhor, só Jesus na causa. Gente, eu tenho Tainá, 60, eu tenho 60, estou tentando aqui, eu estou acostumada com um monitor. Eu só estou agora com a tela do computador. Eu estou assim, ó, naquela. Quando eu podia acessar o monitor, aí fica mais fácil. Aí agora aqui eu tô. não, é Bom, só enfim. você, estar lembrando como é que era, entendeu? São esses testes da vida. É isso aí, Clarinha. Vamos lá, tá aqui. Então vamos lá, vamos seguir então. E aí perguntam, vão perguntar ao senhor Sanson, né? E quanto ao senhor, como se vê? Reconhece em si mesmo uma forma limitada, circunscrita, ainda que fluídica? Sente em si a presença de uma cabeça, um tronco, braços e pernas? O espírito, tendo conservado sua forma humana, conquanto sublimada, divinizada, possui certamente todos os membros de que fala. Sinto perfeitamente as pernas, as mãos e os dedos, porque podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou perto de vós e apertei a mão de todos os meus amigos sem que percebessem. Nossa fluidez pode estar com toda a parte. Peraí que eu me perdi. Com toda a parte. Cadê, gente? Que eu fui. Nesse momento estão. Nessa fluidez pode estar por toda a parte, sem ocupar o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Nesse momento estão suas mãos cruzadas e sobre elas estão as minhas. E digo-lhe que conta com minha estima, senhor Allan Kardec. Meu corpo, no entanto, não ocupa espaço algum. A luz atravessa e o que eu chamaria o milagre, se vos fosse visível para os espíritos, é a ação contínua de todos os instantes. A visão dos espíritos não guarda relação com a visão humana, da mesma forma como seus corpos não têm semelhança real, uma vez que tudo é transformado no conjunto e na essência. Damos uma parada aqui e podemos fazer um comentário sobre isso, né? Que ele está. Houve a pergunta se ele sente as pernas, os braços, não é? E ele diz que sim, que sente, né? E a gente, através do estudo que a gente faz das obras, a gente sabe que ele sente isso por conta do perispírito. Embora exista, nós sabemos também que o perispírito, a fluidez, né? Quanto mais a pessoa tem uma evolução moral, uma evolução dentro da própria escala espírita, mais esse perispírito vai ficar sutil, mas ali, naquilo ali, ele ainda sente, tá? Ele é um espírito, né? Que não podemos, não sabemos se é um espírito que está ainda em evolução, né? Não é um espírito que está numa escala assim muito superior, não é um espírito superior ainda. Então ele percebe, sente perfeitamente, né? Mas de uma maneira diferente, porque ele sente o corpo, vamos lá dizer, mas não sente o peso desse corpo. Eu não entendi o que você quis dizer em relação ao perispírito. O que eu quis dizer em relação ao perispírito, Porque ele já está desencarnado. essa sensação que ele tem é a do Ah, perispírito, é o sim, espírito do perispírito. sim, porque ele já está desencarnado. Então, quando está Já está desencarnado, desencarnado. automaticamente é o espírito, é É o um espírito, perispírito dele mas que no caso está aí. Porque o espírito, como não tem forma,
Só para me entender assim, porque você sabe que eu Sim, o demoro a entender espírito as não tem coisas. forma, mas o perispírito vai se manter com ele. E justamente é isso, claro, por isso que eu estou te Sim, sim, perguntando. sim. Faz Como, favor. como, como, como não, o espírito não tem forma, o que dá forma é o perispírito. Então, Exato. automaticamente, ele já é o próprio perispírito. Ele é o perispírito, entendeu? Aí foi por isso Uhum. que eu não entendi, porque não, nesse caso já não tem um corpo físico, Já tchau, não morreu. temos Então, mais o ele corpo é físico. o perispírito. Exatamente. Não é que é por causa do perispírito, ele já é o perispírito. Dá Peraí, licença. sim. Você está dizendo que o espírito é o perispírito? Não, ele está desencarnado. Não. Hum, Ele está Está desencarnado, o espírito desencarnado. não tem forma. E quem está dando forma ao espírito é o perispírito. Sim, o perispírito é o corpo do espírito, que o espírito usa no mundo espiritual, é um Sim, corpo, é o sim, perispírito, mas ele não sim. é o perispírito. Não, eu O estou dizendo espírito é que. uma coisa, o perispírito é outra. Sim. O espírito é o espírito, é a essência, né? Que nós não sabemos como é. E o perispírito é um corpo que o espírito usa no mundo para atuar no mundo espiritual. Um corpo, mas são duas coisas. O espírito não é o perispírito. Não. Isso eu sei, que o espírito é o espírito, o O perispírito é o espírito é o perispírito, perispírito. né? Perispírito, Mas perispírito, essa sensação toda que está descrevendo, quando perguntam para ele do corpo, perna, braços e tudo, isso É é o o perispírito, perispírito. porque o perispírito mantém a forma humana. Mantém. O perispírito mantém a forma humana, né? Não sabemos Isso. até que ponto da evolução ele mantém, não sabemos, mas no nosso nível evolutivo, o perispírito mantém a forma humana. Tem cabeça, tem braço, tem perna, tem tudo. E ele percebia isso, ele se via com um corpo, né? Uhum. Mas o espírito é a nossa essência, somos nós, a nossa essência. Mas nesse momento já está mais fluido o perispírito. É É, isso que mas eu quero depende, dizer. É aí isso que eu quero dizer. depende. Ele desencarnou, não tem um corpo físico. Automaticamente vai ser duplo. Então, quando nós estamos nos referindo a isso, é o perispírito automaticamente. Porque Quando nós vemos, tira o espírito. Tira o espírito. O que vai ficar? Hã? Zélia, o espírito é uma coisa, o perispírito é Sim, outra, não é a mesma coisa. O espírito mas não é o perispírito. eu estou dizendo que são duplo. Eu só estou dizendo que o ser encarnado é triplo. Não tem mais o corpo físico. Então fica duplo. O Sim, o espírito, nós espírito. estamos falando a mesma coisa, Terezinha. Sim, e mesmo É que porque É a aquela o mesma hora, perispírito coisa. serve de veículo, o é perispírito que vai servir aquela de hora, veículo. Exatamente. dá licença, porque aquela hora você falou que o espírito é o perispírito, não é? Você falou, Uhum. É não verdade. é, É não é. verdade. É. Houve Bom, um seu trocadilho Dilson, bravo. seu Seu Dilson na ia Dilson. minha, na falar, minha- fale. minha concepção, o perispírito reveste o espírito. Não é isso, Terezinha? É o corpo do espírito, É, é. uma parte semimaterial, é o veículo, né? É. Tanto que o espírito puro já praticamente não tem mais o Mas é perispírito. justamente isso que eu Não, queria não, gente, dizer. dá licença. Ó, Automaticamente. Bom, os enfim. espíritos falam que quando a gente não sabe bem como é, porque a gente não tem como entender ainda como são os espíritos puros. Mas o espírito sempre tem o perispírito. Só que é tão fluídico, tão sutil, que Uhum. se confunde com o espírito, mas é um perispírito, continua tendo o perispírito. Tanto que também chamam de corpo espiritual, É, né? corpo espiritual. Corpo fluídico. Isso. Todos esses nomes são dados para o perispírito, né? Exatamente. O que apenas queria dizer é que automaticamente, se desencarnou, já está lá, já é duplo. Era isso que eu quero dizer. Está ali. Era isso. Então, não fui bem compreendida, mas o que eu quero dizer é que ele já é um ser duplo.
não tem um físico, é duplo. Então, automaticamente, o que nós estamos vendo é o perispírito e não o espírito. Era isso que eu queria dizer. A gente não vê o espírito. Então, Não, é isso que eu queria exatamente. dizer. A gente não Né? pode ver o espírito porque o espírito não tem forma. Está se vendo o quê? Aqui está se vendo o perispírito. Fala, Seu seu Dilson. Dilson. Eu estou na questão 135 do Livro dos Espíritos. Quer ver aí? Aí dá uma explicação legal. Quer que eu leia ou você olha aí? No Livro dos Espíritos tem várias, né? Inclusive, depois eu vou deixar para Questão colocar lá, 135. tem muita coisa. É Quer porque não ver está aí? tendo dúvida sobre isso, seu Dilson. Não estamos tendo dúvida. Apenas Aqui fala. eu fui mal compreendida no sentido de que eu disse que é espírito. Não, mas eu Então, Terezinha, também fui, Zélia. Você também, eu é, falei uma coisa que também eu me é, expressei mal, pronto. Então, assim, não estamos em dúvida sobre o perispírito. A gente sabe que é triplo, né? É triplo. Então, é isso. Bom, enfim, Clara, está ainda na tela, né? Isso. Sim. Vamos ler a 163, né? É A a nota é para nota. depois seguir. É porque senão a gente vai esquecer, né? Não vamos esquecer. Exatamente. Então, o perispírito não possui órgãos de percepção, como ocorre no corpo físico. A percepção dos espíritos está no todo, podendo perceber o que desejam, inclusive pelo campo que se forma ao seu entorno e que se amplia com sua evolução. Todos os espíritos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Aí você botou o livro do Evangelho, o livro do Evangelho, segunda parte. Nós temos aqui no- eu anotei várias, né? É que tem muitas, mas a questão Não, dos 57 é esse aqui. Eu é a coloquei, Clarinha, citada. porque ele coloca aqui 257, mas é a segunda parte do mundo espírita, o Uhum, mundo dos exatamente. espíritos, que é o capítulo 6 da vida espírita, ensaio teórico da sensação dos espíritos. Imenso isso, imenso. Exatamente. Ótimo isso. Ah, Né? Que aqui vale a pena todos depois darem uma lida, né? isso, porque isso é muito importante. Sempre, aliás, é com base em tudo, né? Impressionante. Bom, peraí, deixa eu ir. Sim, Clara. Sim, você queria deixar mostrar alguma coisa, Clara? É isso que você falou? Não, você fez a 257, depois é porque nós temos, no livro dos médios, temos coisas, Você inclusive quer? no próprios evangelhos, nós trazemos essa apresentação do perispírito, né, gente? Quando a gente vê quando Jesus vem depois de desencarne, ele vem e se apresenta a todos, ali é o perispírito, não é isso? Exatamente, era isso que eu queria Né? dizer. Então, nós temos várias citações, essa dentro nós temos em São Lucas, em São Mateus, em São Ah, Marcos, vários, né? você está falando dos evangelhos, né? Os evangelhos. Eu abri o livro dos médiuns. Você tem qual Do capítulo? livro dos Médiuns, nós temos capítulo 4, Primeira parte. é, capítulo 4, o item 51. Tá, peraí, só um instantinho, só um instantinho. 4:51. Vá lá, tá indo. Peraí. 51, 4:51. Chego lá. Ixi, Você achou? Eu agora que estou tô, perdida. tô no 4, no 46, claro. É, É porque é longo o 46. já Aí, achei. 51, aí, Clarinha, é esse aí? Olha só. Peraí, 51. peraí. Deixa eu chegar lá para que Isso, possamos ler juntos, né?
que é bem, vai cair bem Aí, aqui para esse aí? é. Eis a resposta dada por um espírito sobre este assunto. O que chamam perispírito não é outra coisa senão o que os outros chamam de envoltório material flúidico. Direi para me fazer compreender de uma forma mais lógica que este fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da visão e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são completamente inerentes. Portanto, são, como vedes, matéria. Daí os sofrimentos de fome, frio, visto, etc. Sofrimento que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres encontram-se depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. A alma, para progredir, sempre tem necessidade de um agente. Ela, sem a gente, nada é para vós. Ou melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente pela qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente através do vosso corpo ou vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma. Daí infinitos matizes de médiuns e de comunicações. Agora resta o ponto de vista científico, quer dizer, a própria essência do perispírito. Isto é uma outra questão. Compreendei primeiro moralmente, resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos. O que é inexplicável no momento? A ciência não conhece o bastante, mas lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar infinitamente. A alma pode mudar infinitamente. A alma é o pensamento. Ela não muda de natureza sobre este aspecto. Não vades mais longe. É um ponto que não pode ser explicado. Acreditais que eu não pesquise como vós? Vós pesquisai o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, portanto. Eu acho que essa questão responde bem a tudo que a gente estava falando, né? Interessante aqui, hein? Não, não é o capítulo 4 mesmo, gente? Capítulo 4. 4. Teoria das manifestações físicas. Oh, gente. Dos, Não, eu estou sis- preocupada. é, dos sistemas, né? Como é que é? Dos sistemas. Ah, tá, deve estar no primeiro, tá na primeira parte. Desculpa, Que Clara, eu estou lá É na a primeira segunda parte. parte, dos Agora. sistemas. o Dos livro dos sistemas. médiuns tem duas partes, né? É, É, pronto, primeira parte, tá. Obrigada. Vamos então voltar, Clara? vamos sim. Ah, Para continuar, né? é. Continuarmos aqui. Isso, o espírito, Isso. vamos lá. O espírito, repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, já que é capaz de adivinhar até o vosso pensamento. Pode também, conforme a conveniência, tomar forma que mais facilite o reconhecimento de acordo com vossas lembranças. Mas mas de fato, um espírito superior que haja concluído suas provas prefere a forma que o conduziu para perto de Deus. Na Ah, mas isso última. já é, né? Na última. Ô, É, imagine, já. um espírito superior. Eu acho interessante que ele é um espírito feliz e está está, como vê, tem todo, se nota, né, como ele está, ele é o que é. Imagine um espírito superior. Eu fico assim, Uhum. nossa senhora. Quer dizer que ele vai aparecer até na última encarnação, seria isso?
Sim, com certeza, né? Porque já para conduzir a Deus, a última forma que ele vai se apresentar, Uhum. né? Então, mas aí tem, por exemplo, aí eu fico pensando, né? Jesus, a gente sabe que era um espírito puro, veio à Terra. Ele veio para a Terra, teve que ter um corpo físico, certo? Mas ele, de certeza que aonde ele está agora, ele não está com esse corpo físico. O corpo físico já acabou. Já acabou, né? Então, essa forma, né, que a gente fica pensando, né, que no caso de Jesus e todos os outros que sejam superiores, não vão adquirir essa forma terrestre, Porque ele já é de um outro, completamente um outro planeta, né? né? Aliás, ele é. Bom, enfim, aí vai entrar em outro tema. Melhor eu voltar para não ser mal de novo interpretada, é melhor. Então, Né? é, alguma coisa, senhor, disso que o senhor queria expor? Não, Não, é só aquela parte do livro dos Espíritos 135, a questão. certo. Fala algo a respeito do que a gente está comentando. Uhum. A 135 eu tinha visto aqui, peraí. Eu tenho essa também toda anotada. 135, o senhor está se referindo ao que nós estamos falando? O senhor quer. Peraí, Fala peraí. sobre o Espírito pelo Espírito. Tem vários. Todos esses vão ficar. Há no homem alguma outra coisa além da alma do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Que de natureza é esse laço? Semimaterial. Quer dizer, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, que é o perispírito. Vê lá embaixo o terceiro. O homem é formado assim de três partes. Vê lá embaixo o Peraí, terceiro. seu Dilson, devagarzinho, eu não estou entendendo, não. Cento e trinta e Não, cinco, tá. Aí para agora. ela continuar, porque tem muita coisa boa aí. O homem é formado assim de três partes essenciais. Continuar Primeiro, aqui. Eu não sei onde ela o, parou. Ah, entendi. eu estou Isso. continuando aqui. O O triplo, sim. homem. Continua, seu Adilson. O O homem homem. é formado assim de três partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como num fruto o germe, o perisperma e a casca. Uhum. Legal, achei interessante isso aqui. Sim, aí O no ele caso está se aqui nós referindo já ao ser triplo, né? Que nós estávamos sim. comentando. Aí no caso aqui este É porque está senhor bem já fundamentado, né? desencarnou, né? Esse senhor já desencarnou e o que a gente tem agora é só o É o perispírito com o perispírito. espírito. É, por isso. Terezinha, quer Porque. continuar agora, Terezinha? Peraí, deixa eu sair. Peraí. Quer que eu leia? Gente, está Eu aparecendo na posso, tela? O que está Não, aparecendo na tela? senhora. Quer que eu leia até, Clara? Quero sim. Ah, tá. Peraí. Não, isso aqui. Ixi, Maria. Desculpa aí, gente. Eu tenho que me habituar a isso. Ai, ai. Ah, meu pai, dai-me paciência. A bronca hoje está feia. Ah, pronto. Aí, Pronto. Terezinha. Então, é o item 11 agora, né? Isso. Isso. Os espíritos não têm sexo. Ai, desculpa, gente. Nada. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda o senhor era um homem, em seu novo estado, tem mais da natureza masculina que da feminina? Acontece o mesmo com o espírito que tenha deixado seu corpo há muito tempo? Resposta: nós não temos que pertencer
nós não temos que pertencer à natureza masculina ou à feminina. Os espíritos não se reproduzem. Criou-os Deus conforme sua vontade. E se pelos seus desígnios maravilhosos quis que os espíritos reencarnassem na Terra, teve de incluir a reprodução das espécies através do macho e da fêmea. Mas percebeis, sem que seja necessária qualquer explicação, que os espíritos não podem ter sexo. É claro, né? O sexo é só para reprodução, né? E os Uhum. espíritos, não existe reprodução no mundo espiritual, né? Então, para que haveria de ter sexo, né? Mas entre nós mesmos, se diz, muitos espíritas pensam que há, né? Então, O espírito muitos espíritas pensam que há sexo e tem sobre outras coisas a mais, e, bom, enfim. Mas quando as pessoas escutarem isso, que os espíritos não têm sexo, e verem, se foram ao centro espírita e escutarem isso, então gostaríamos de pedir que essas pessoas procurassem justamente o item 11º do capítulo 2, Espíritos Felizes, segunda parte, exemplos do céu e inferno. Porque eu já escutei isso dentro do centro espírita. Eu já escutei. Então, assim, Então, o inclusive. que acontece, né? O que acontece? Então, deixa eu terminar, Terezinha. Deixa eu terminar. Pensei que você Não, tinha então, terminado. assim, inclusive com o sexo, aí, inclusive, o espírito lá fica grávido, depois tem o nascimento. Acho que algumas pessoas devem se questionar em relação a isso. Porque fazem nascimento, bom, enfim. Então, assim, nós estamos aqui justamente, e vai ser explicado, porque é para reprodução. Né? É para reprodução, porque nós estamos. E ele está dizendo aqui: espíritos reencarnassem na Terra, teve de incluir a reprodução das espécies através do macho e da fêmea. Agora sim, Terezinha, terminei. Então, o que acontece? Tudo tem que ser levado em conta, o preparo do espírito, a compreensão que o espírito tem, o entendimento que ele tem, né? A sua evolução, né? Então, tem espíritos tão atrasados ainda, que quando vão para o mundo espiritual, eles acham ainda que tem tudo isso, ainda tem até vontade de praticar sexo, tem aqueles que têm vontade de comer, de beber, sabe? Sim, e Não, não e só, né, não há, Terezinha? Nós não há, sabemos que esses são aqueles que, pronto, que vão lá ficar no bar, onde que os outros é, estão bebendo, né? então, E não agora só o senhor aqueles que Sansão, fazem vampirismo, né? Tem pessoas que não acreditam, mas existe isso, sim, esse tipo de vampirismo sexual, existe. Existe isso, sim, e são esses espíritos assim, que eles ainda têm essa necessidade. E para eles se alimentarem, eles têm que vir aonde? eles não se alimentam, né? Precisa ficar bem claro É, isso. se Eles não se alimentar no sentido alimentam, do fluido, né? eles têm o desejo, têm a vontade, eles têm a ilusão que estão com fome, a ilusão que estão com sede, mas eles não têm como satisfazer essas necessidades. Não tem Sim. como, né? Por isso, o sofrimento deles, eles sofrem por causa disso, né? Porque eles acham que têm fome, né? Então, a gente não pode confundir as coisas, né? Agora, o senhor Sansão já é um espírito mais esclarecido, né? Tanto é que está na Mas categoria. essas sensações não seriam ainda pelo perispírito ainda um pouco mais grosseiro também? Mas não é por causa do perispírito, é por causa do espírito ainda apegado à matéria. É por causa disso. Não é o perispírito que dá. Sim, sabe? Vem através do perispírito. Vem através. O Mas veículo, né? Mais mas uma vez, o é, veículo, né? mas é o espírito que tem essa ilusão, que tem as necessidades, né? É o espírito que tem, não é o perispírito, é o espírito. Mesmo porque é através do espírito, não é, que a pessoa tem a inteligência, né? Mas o Porque o espírito espírito é não tem imortal, né? O inteligência. espírito é imortal. O espírito que é inteligente, o Né? perispírito não é inteligente. O espírito é um corpo.
é um corpo, como esse aqui, ele também é um corpo, só que é um corpo mais sutil, mas é um corpo. Está tudo no espírito. Está tudo no espírito. O Mas pelo menos, perispírito mas as sensações que supostamente os espíritos que são mais endurecidos sentem, a fome, o frio, tá através de quê? Dos perispíritos. através do perispírito, mas é o Através espírito do que sente. perispírito. É o Então, espírito que sente. É o espírito que tem a ilusão que tem a fome. Mas não é hum, o perispírito é só um corpo. É só uhum. um instrumento do espírito. É envoltório, né? Um envoltório do espírito. Do É, espírito. E sobre. Quem comanda tudo é o espírito, é o comandante da nave. é isso aí, senhor Wilson, isso mesmo. No livro dos Espíritos, depois coloca também, Zélia, que é nas questões, né, na segunda parte do capítulo 4, que é das questões 200, 201 e 202, né, para ficar para as pessoas. Peraí, vamos lá, porque nós estamos aonde? 200 e quanto, Clá? 200. Livro dos Espíritos. Tá, eu estou no livro dos Espíritos. Aqui, eita. É porque é longo esse, deve ser os 200. Aí, tem que esperar mais um 200. pouco. É, estou chegando porque. Aí, tá vendo? Quando eu passo, aí. Aí já passou. Não, é porque é assim mesmo. Então, eu Ah, quero ir tá, tem que mais. ir para voltar, tá bem. Se eu vou mais adiante, aí pronto. Aí negócio o Aqui, ó. sexo dos Então, espíritos, é não é que vem, isso? os espíritos têm sexo, aí vai compreender. Eu acho que mais interessante nós lermos a nota de Kardec, eu acho que já que é o suficiente. Aqui, Aqui, ó, isso. esse. Ó. Os es- a última quando se é um espírito errante, prefere-se o corpo de um homem ou de uma mulher? Aí ele responde, isso pouco importa ao espírito, dá-se em função das provas por que haja de passar. E Kardec nos traz. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, oferece-lhes provações e deveres especiais, e a oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem apenas saberia o que sabem os homens. Então, a gente hoje vem homem, amanhã vem mulher, por conta disso, né? Que nós precisamos ter a experiência, né? Senão nós não saberíamos, De ambos os sexos, né? né? Exatamente, nós não saberíamos, Precisamos dessa experiência, né? né? Para progredir, para evoluir. Qual foi aquela das percepções, das sensações do espírito? Foi a 357? 257. Não, a das nós estávamos conversando. Deixa eu ver aqui. A 257, segunda Isso, parte. Porque isso. estou encontrando 257 das percepções, não é isso? Que nós Uhum. estávamos conversando ainda há pouco. Isso, Sim, sim, aqui. sim, sim. Porque é essa. É isso mesmo. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Sobre a sensação nos espíritos. É, Eu estou aqui os espíritos na mão. ok. É que eu queria ver se pegava. Mas a 284 também é muito importante. Qual? Continuamos aí nessa segunda parte, no capítulo 6 agora, Sim. Qual é a questão? Claro. 284, Se eu for É adiante, vai interessante lá. mesmo. Estou vendo aqui, é interessante, Clara. né? Nossa, eu Peraí, fiz, é gente. porque são muitas até, sabe? É todo Mas tem ele, uma, né? eu agora aqui na minha anotação eu botei um asterístico, então é porque é importante. Peraí, 200. Ixi, Maria. Por que tá indo, tá? Já passei, gente, porque eu não tô vendo, tá? Não, 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 tá no 5, é capítulo 6, Mas eu tô aqui, né? O capítulo 6, 200. 84. Entrou agora. Aí, né? Porque se eu for adiante, eu Tá na carta aperto. 7, é 84.
Desculpa aí, gente, é porque Não, não tem nada. Você já está sendo muito gentil de estar colocando para a gente na tela. é porque se eu passar. Aí, Não, passo. Não, não. Aí eu quero ver se chego aí. Não, não tem jeito, tem que ficar lá mesmo, bem devagarinho. Aí. é. Aí. 284, claro. Isso. Como os espíritos que não possuem mais corpo, não é isso? Deve ser isso. Eu Como o não. espírito que não tem mais corpo, constatar a sua individualidade e se distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam. E a resposta é: constam suas individualidades através do perispírito, que dele faz seres distintos um dos outros, como o corpo faz entre os homens. Quer dizer, que o perispírito que vai dar essa individualidade. Exatamente. Mas Espera aí, vamos. vamos ver. O que mais que você falou? Não, agora é o 284. Para agora é só. Pronto. E agora você quer vou retornar? É retornar, Terezinha, dar continuidade aí para depois. A Clara é Isso uma aí. grande pesquisadora. É. Foi. Ah, agora Trabalho nós. ontem. Aqui, né? Pois, Agora vem uma explicação, né, de Kardec É, aqui. Vem uma explicação de Kardec, vai lá. Aqui aí. agora, ó. Não, Aí. agora? É, Aí. é. Depois da 221. resposta, depois da resposta, é se sempre foi dito, tá vendo que a letrinha tá Isso. diferente do outro? É no Ah, curso tá é, bom, desculpa. Eu tô aqui assim, mas onde é que ela viu isso? é explicação de Kardec. Tá certo, isso mesmo. Engraçado, Sempre, porque na tela eu não percebi tanto. Eu olhei para o livro e eu percebi melhor. uhum. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos são necessários apenas para a reprodução orgânica e seriam inúteis para os espíritos, uma vez que estes não se reproduzem. Nossa pergunta não tinha por objetivo confirmar tal fato, mas, em vista do recente passamento do Sr. Sanson, queríamos saber se ele ainda mantinha alguma impressão do seu estado terrestre. Ele queria saber ainda se o Sr. Sansão se sentia homem, né? É, uhum. Os espíritos depurados compreendem perfeitamente a sua natureza. Mas entre os espíritos inferiores, afeitos ainda à matéria, existem muitos que acreditam estar ainda na Terra, conservando as mesmas paixões e desejos, acreditando ainda ser homens ou mulheres, havendo assim aqueles que afirmam que os espíritos têm sexo. Por isso, certas contradições são provenientes do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daquele que os interrogam, sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. Então, quando faz uma pergunta dessa para o espírito, precisa avaliar a situação do espírito que está Uhum. respondendo, né? Se é um Isso. espírito esclarecido ou se não é. Porque de acordo com a sua seu atraso espiritual, o adiantamento, eles vão dar respostas diferentes, né? né, Terezinha? Igual na Terra, existem vários graus de espírito. Eu não entendi, seu Dilson. Igual na Terra? Como aqui na Terra tem vários graus de espírito, de Ah, conhecimento, sim, também lá no mundo espiritual são os homens que desencarnaram, as mulheres, né? mesma E coisa. compõem o mundo espiritual, a reticidade. Então, há muito conflito mesmo. Isso. Isso é Falta de importante. estudo. Isso é importante que nós estamos falando, mais uma vez, chamando a atenção daqueles que virão posteriormente, que nós estamos conversando. Espíritos não têm sexo. E aqui a Terezinha acabou de ler. Entre os espíritos inferiores, afeitos ainda à matéria, existem muitos que acreditam permanecer na Terra, conservando as mesmas paixões e desejos,
acreditando ainda ser homens e mulheres, havendo assim aqueles que afirmam que os espíritos têm sexo, tá? Então, Não, alguma coisa para adicionar, ser acrescentado? Que é importante isso, gente, porque se entre nós existe essa confusão, se entre nós existe essa Sim, sim. confusão, imagine aquelas É. pessoas que estão adentrando agora, não é? negócio, falta de estudar, nós estamos fazendo. Então, é por isso que, quando um escritor conhecido, como aconteceu aqui no Brasil, um escritor conhecido escreveu um livro dizendo que tem gravidez e parto no mundo espiritual, quem não estuda isso acredita, acredita, Pois porque é. não estuda. E aconteceu que um escritor famoso Por escreveu isso, isso. por isso que o Erasto chama a atenção nossa, né? Melhor É, rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira, Mas uma quem não só acredita, teoria. peraí, nesse caso, eles não vão poder nem diferenciar a verdade da mentira, porque está lendo como se fosse um livro espírita. Então, se eu pego aqui, é, quantas pessoas me chegaram com um livro de psicografia? Não, isso aqui é um livro espírita. Mas a pessoa não sabe, porque nunca teve contato ainda com as obras básicas, as obras fundamentais. Então, quantas vezes as pessoas se dizem espíritas, mas só lê livros psicografados? São espíritas mesmo? Porque até então, na minha adolescência eu lia vários livros psicografados. Passava muito. E eu me considerava espírita. E aí? Né? Então, assim, as pessoas que leem, que passam décadas só lendo, estudando os livros psicografados, como é que fica? Como é que vai ficar? Se, mesmo que durante décadas só fica nos livros psicografados e não estuda as obras fundamentais, como vai ter a essência? Como vai ter a base? Como vai saber se realmente é espiritismo? Se entre Mas eu digo que nem dá para você ler uma psicografia sem estar acompanhado das obras básicas de Kardec. Não tem como. Como é que você vai perceber aquilo? Sim, mas isso nós sabemos, Clara. Mas quem as pessoas que, por exemplo, estão adentrando agora e falam, eu sou espírita. Por quê? Porque há décadas eu leio livros psicografados. Então, se consideram espíritas pelo fato de estarem lendo Ah, livros psicografados. É isso que eu quero trazer. É isso que eu quero dizer. É isso. Porque até então eu me considerava, como eu estou te dizendo, estou me colocando. Mas será que essas pessoas. Bom, um escritor espírita, como é que vai fazer, vai psicografar uma coisa? Começou aí. A Terezinha disse aí, a própria Terezinha falou. A Terezinha falou, escritor espírita conhecido. Quer dizer, existe. e que escritor espírita é esse que é tão conhecido que não sabe onde está dizendo no próprio Céu e Inferno, capítulo 2, Espíritos Felizes, segunda Muita parte, gente, que não há sexo, hein? E como é que vai ficar então muita isso? gente segue ele, né? Na Pois é, internet, redes entendeu? sociais. Entendeu, Clarinha? Então, assim, Terezinha é famosa. Terezinha é uma médium famosa. Clara também, seu Dilson também, né? Então, vai no centro espírita. Terezinha está querendo lá mostrar o livro dela, quer vender, uai, né? Terezinha tem as contas para poder pagar, etc e tal, que ajudar o centro espírita, também tem isso, é isso? Então, mas se as pessoas só compram, só adquirem esses tipos de livros, como é que vai saber? Como é que eu vou saber diferenciar, entendeu, Clara? Como é que eu vou saber diferenciar? O Como grande é que eu vou poder problema, contestar o grande se eu não problema, tenho a base? Aconteceu coisas muito graves aqui no centro. Por quê? Porque não se tinha a base do espiritismo. Pessoas que estão de mais de 20 anos, espíritas, com profissões, e se dizia. Aí eu me questionei, peraí, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Tem algumas coisas graves. Então, a pessoa também se dizia espírita. E falava coisas muito desagradáveis. A primeira coisa que se dizia era que eu tenho que procurar escutar primeiro
os meus orientadores espirituais, senão eu não vou poder te dar uma resposta, né? Então, tá mais de 20 anos, tudo isso, mas somos nós que nos deixamos levar. Não são os espíritos que estão lá, porque eles estão do nosso lado a partir do momento que nós damos oportunidade. Nos afinizamos, estamos assim, ó. Estão Claro, lá, claro. afinidade. Questão de sintonia. Afinidade. Você pode ser, o seu Odilson pode ser meu protetor espiritual? Terezinha, Clara, pode ou não pode? Mas que tipo de protetor espiritual? De protetor ou obsessor? E como é que uma pessoa vai saber a diferença entre o protetor e o obsessor? Se há décadas está do lado dessa pessoa, induzindo. Por isso. Pois é. Então, vamos retornar. Esse Kardec fala, o Espiritismo é um estudo sério e aprofundado, sistemático, sistematizado, sistemático. Né? Eu até mandei lá, eu acho, né, Zé, tá? No livro dos médios, lá falando onde está. Seu Dilson, as pessoas também, supostamente, estudavam os livros, as obras fundamentais. Né? Supostamente. São pessoas de mais de 25, 30 anos. E aí? Né? Porque aí fica, é o que aprendem, né? Porque na realidade é o que foi passado também, né? E aquilo vai enraizando, né? Exatamente. A gente tem isso, né? É Tem isso. complicado, sabe, Clara? Essa coisa de quando se diz espírita, espiritualismo, eu sou uma espírita espiritualista. Então, nós estamos aqui estudando que isso, da onde surgiu o espiritismo? Do próprio espiritualismo, né? Sim, Então, assim, não, eu sou uma espiritualista reencarnacionista, porque houve aqui que digo. Então, assim, é meio complicado, né? Então, se pessoas, Terezinha está aí 50 anos, 70 anos dentro do espiritismo, mas se Terezinha está só escutando os protetores espirituais e estuda, como é que vai ficar a cabecinha de Terezinha? Ô, Zélio, como é que vai ficar a tua cabecinha, Terezinha? Eu canso de ouvir espírita kardecista. Não existe isso. Bom, enfim. Ah, A Terezinha riu. É, É para rir mesmo, né, Terezinha? tem muita invenção, né? tem muita. eu, É muito importante, as pessoas podem não entenderem porque Zélia está pegando tanto no pé. É porque passou aqui no nosso centro. Passou. Né? E são pessoas espíritas, são pessoas conhecidas no Brasil. Então, ocorreu isso aqui. E trouxe problema para o grupo. Entendeu? Por quê? Porque quando se questiona, mas peraí, isso aqui está errado. Não, mas ela está há quanto tempo aí? Essa profissional? Entendeu? Por isso que eu estou pegando, eu estou conversando. Alguém de São Paulo, Zé, falou, eu li uma vez, ele já falecido. Na doutrina espírita tem muito espiriteiro. De São espírito. Paulo. Não vou falar o nome, não, que é chato. Mas Seu a Adilson, pode Terezinha sabe. continuar, seu Adilson, continua. Aí Posso? no 12. 12? Ah, tá. Isso. Entre os espíritos que estão aqui, o Senhor vê nosso presidente espiritual, São Luís? Resposta: ele sempre está perto de vós. E quando está ausente, procura deixar um espírito superior para substituí-lo. 13. Não vê outros espíritos? Resposta: perdão. O Espírito da Verdade, Santo Agostinho, Lamenais, Lamené, não sei, Sonet, São Paulo, São Luís e outros amigos que evocais estão sempre em vossas sessões. Uma pleiade. 14. Com que aspecto apresenta-se-lhe a sessão? Para a sua nova visão, ela é o que lhe parecia quando estava vivo. As pessoas mantêm a mesma aparência? Tudo é igualmente distinto e claro? Resposta: bem mais claro
porque eu posso ler o pensamento de todos e fico muito feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que o mesmo entendimento possa ocorrer não só em Paris, na congregação de todos os grupos, mas também em toda a França, onde grupos há que dividem e se unam, instigados por espíritos perturbadores que gostam da desordem, quando o espiritismo deve infundir o esquecimento completo e absoluto do eu, Acho que o a tal bunda do ego, né? paradinha aí, né? Tá É paradinho uma aí? paradinha, Paradinha isso. aqui. É aqui, É o tá? eu, o famoso ego, né? É, O eu. o famoso ego. Esse ego, né? Tanto que a palavra egoísmo vem ego, né? Vem de ego. Egoísmo. Gente, aqui eu posso ler o pensamento de todos e fico muito Uhum. feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos, etc. Nós estamos aqui falando do Senhor Sazon, mas os espíritos inferiores não podem ler o pensamento também? Podem. Então, Só que eles têm limites, né, Zélia? Eles têm sim, mas limites. a pergunta foi: eles também não podem ler os pensamentos? É, Eu quis saber a resposta. Podem ou não sim, podem? pode. Só Podem. que ele tem a explicação, né? A continuação da explicação, que Uhum. eles podem ler pensamentos de espíritos do mesmo nível deles, ou inferiores a eles, mas dos espíritos superiores, não. Não, isso aí seria até contraditório, porque ele não teria, porque você já tem se É, são inferiores, nunca poderão ler dos superiores, aí não tem lógica. Seria da mesma faixa moral abaixo. Uma Então, faixa vibratória? por isso que eu estou, por isso que eu estou justamente perguntando, por quê? Porque é entre nós. Porque fica mais. Por isso que quando às vezes nós estamos dizendo, eu estou com um obsessor, aí a pessoa vai, não, ele lê os meus pensamentos. Vocês estão entendendo? Porque aqui nós estamos nos referindo a espíritos felizes. Então, pelo fato dele ser feliz, claro, é tudo na vida é como se fosse uma grande, o quê? Um Só grande um minuto. leque. Um grande leque. Então, se é superior ou puro, vai também abrir da mesma forma. E se for mediano, vai estar naquela mesma faixa vibratória. Mas não significa que se uma pessoa que vê esse vídeo agora, peraí, mas são só os espíritos felizes? Não, todos. Por exemplo, agora, quer dizer que eu não posso captar o pensamento de vocês? Hum? Não, eu Não acho que posso? Eu não poderia ler teu pensamento? Claro, a Terezinha? Pode, Não é? pode, Posso. pode. Pode sim. E você lê em qualquer lugar que você estiver. Uhum. Perto de alguma pessoa, você pode ler de qualquer um. Se você tem esse dom de ler o pensamento dos outros, você vai ler em casa, fora de casa, em qualquer lugar. E por que ocorre por tantas vezes dentro do nosso próprio lar? Que nós estamos, eu estou num lugar, meu esposo está no outro lado, e de repente eu falo uma coisa, mas acabei de pensar nisso. Telepatia? Mas o que seria isso? Uhum. né, Pode ler sim. mas tem que Exatamente haver, aconteceu. mas tem que haver uma sintonia também, não é? Mas tudo é questão de sintonia. Não é, Porque né? Para É, você tudo é fazer, né? sintonia. Né? Tudo é Porque aí tudo nós é. sintonia. estamos falando do próprio magnetismo. E é por isso que são duas. Como é que eu disse que ele falava, Clarizinha? Duas, não sei o que, irmãs? Como é que era? Duas ciências. Como Kardec falava? Magnetismo e espiritismo. Duas ciências irmãs. ciências irmãs. Falava Isso. que eram ciências Duas irmãs. ciências irmãs. Bom, enfim, mas o seu Dilson quer falar, seu Dilson. Só um exemplo que eu queria dar, posso? É um amigo meu já faleceu, ele era vidente. Ele pegava o ônibus e via os espíritos forçando o motorista para bater com o ônibus. E ele ficava conversando com os espíritos, não para fazer isso não, e orava por eles iam embora. Interessante.
Então, tudo são afinidades. Tudo são afinidades. Não vai existir. Por quê? Por que existe obsessão? Porque nós abrimos a guarda. Ah, não, eu tenho obsessor que ele não me deixa assim. Será que ele que não te deixa ou você que não deixa ele sair? Ele. Não, não. É aquilo que a gente já sabe, né? A sintonia, né? Nem todos sabem, né, Clara? Por isso que nós estamos conversando, porque É quantas assim, vezes nós aqui chegamos no sabemos, centro, exatamente. chegamos nos centros espíritas e tá lá, seu Dilson me obsediando, Terezinha, Clara, Marinete, ai, tadinha de Zélia, ô, pobrecita. Mas você E a falando, Zélia? você vai falando isso, muitas pessoas chegam dentro da casa espírita justamente com essa coisa do obsessor, inclusive chegam fazendo esses tipos de pergunta assim que a gente percebe que a pessoa não tem o entendimento, né? Tudo bem, mas também por vezes não quer, porque estudar dá trabalho. Porque não adianta você só chegar, você pronto, não é se acha, mas existe, de repente, a mediunidade daquela pessoa, em que tem vários espíritos que começam a perturbá-lo, etc. Essas coisas assim, em que há necessidade de quê? De haver uma doutrinação desses espíritos que acompanham aquela pessoa, que nós não sabemos o porquê, né? Que estão ali acompanhando e que ficam ali perturbando, a pessoa é perturbada, pronto, chega a ficar ser perturbada mesmo, mas quer chegar na casa espírita, pensa que tomar água fluidificada e tomar passe que vai ficar bem, né? Não é uma boa parte, não pensa isso? Pois é. O que vai fazer ficar bem é praticar o bem sempre. E não vai ser isso. Claro, se você começar a frequentar a casa espírita, ouvir uma palestra, tomar o passe, fluidificado, até acredito que possa, né? Alguns ali naquele alguns espíritos que vão acompanhando serem encaminhados, né? Aproveitar, ó, vem aqui para encaminhados. Mas só vai ter mesmo essa evolução espiritual que tanto a gente fala, a pessoa estudando e entendendo o que está acontecendo consigo, né? Porque ela tem que entender o que é aquilo. E também, né, Clara, é aquela questão, se é tudo questão de sintonia, no caso das perturbações espirituais, das obsessões, né? Questão de sintonia, não é por causa da mediunidade, o que atrai Também é os bom você falar isso, muito porque bom. no livro dos médiuns está lá escrito com todas as letras. A obsessão não tem nada a ver com mediunidade. É questão de sintonia mental, né? Então, Exatamente. médiuns e não médiuns atraem obsessores pelo pensamento. É o pensamento que atrai os espíritos. Então, não é a mediunidade, é o pensamento que atrai os espíritos e que acaba acontecendo a obsessão. E para se libertar da obsessão, não é questão de sintonia, tem que mudar a sintonia. E só vai mudar a sintonia mudando de mentalidade. É Então, por isso isso. que não é o passe. O passe dá uma ajudinha ali no momento, dá Sim, uma força, dá uma cura, mas é a pessoa se Aliás, modificar, mudar de mentalidade, aí ela vai se sintonizar com outros espíritos, vai atrair outros espíritos. É por isso que dá trabalho. É por isso que nós, só que palestra e tomar passe e água fluidificada não vai resolver. Terezinha aí funciona só como paliativo. É Porque, paliativo, porque isso nós mesmo. sabemos que encarnado obsidia encarnado, né? A gente sabe disso. Também, também. Então é isso, e Você mudar fica de botando culpa no mentalidade ninguém espírito, tá me quer, né? obsidiando. Ninguém Encarnado. quer, ninguém quer ter o trabalho de fazer uma modificação interna, porque não é só ir fazer caridade, ajudar os pobres, não é só isso. É uma mudança interna. Interna. Às vezes a gente conversa com pessoas, eu não faço mal para ninguém, eu mas ajudo, não faz o bem, né? eu faço caridade, não só não faz caridade no centro, Não, mas vai lá dentro.
Quando E eu a falei fazer raiva? o bem, E a raiva, a inveja, o ciúme, o É a egoísmo, o maledicência, orgulho, né? aquelas coisas. É isso que está fazendo a pessoa atrair maus espíritos para perto. Ela pode fazer caridade no centro a vida inteira e continuar obsediada, se ela Uma, não se modificar. uma coisa que é importante também salientarmos que cada caso é um caso. Primeiro, eu vou falar sobre em relação ao espírita. Não necessariamente que a pessoa tem que ser espírita para também deixar de lado os seus obsessores. Porque o que realmente, como estamos dizendo aqui, conversando, é mudança de atitudes, ou então de mudar o pensamento, desfocar, descristalizar. Se a pessoa estiver, se quiser, se ela quer, não vai necessariamente ter obrigatoriamente que ser espírita. Não. Né? Quer dizer que, assim, por exemplo, como as pessoas dizem, olha, então quer dizer que eu tenho que ser espírita para mudar? Não. A gente Não, sempre fala aqui, nós falamos aqui, primeira coisa, não tem nada a ver, porque é o ser. Então, se eu coloco quantas mãezinhas que seguram seus filhinhos que estão lá enfermos, pela vontade, por aquela coisa, por todo aquele seu magnetismo, porque é magnetismo, está lá curando seu filhinho. Então, quer dizer que onde está a cura? Nós, porque começa em nós. É mudança, mudança. Mudança de pensamentos. Primeiro é o querer. Querer. E o querer não tem fronteiras. Se quer dizer, eu vou fazer uma oração, se eu faço a minha novena, tudo isso, não vai ajudar. E como? Porque, não, porque pode ser um espírita na casa espírita querer tomar passe, aguinha fluidificada, blá, 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 fazer caridade. E aí, é como nós estamos conversando aqui, não há uma mudança de atitude. Aliás, mental. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar aqui é que cada caso é um caso. Nós estamos falando sobre obsessores, sobre a obsessão. Não vamos dizer que também o ser já não encarne com problemas graves de obsessão que às vezes traz consigo gravíssimos. Existe caso sim, porque cada caso é um caso. Aí é um caso mais extremo. O que nós estamos falando aqui, né? Imagine as possessões, outras coisas que traz consigo. Nós demos aqui um exemplo, lembra, gente? Aquele irmão de uma conhecida minha, que era espírita, que desde que se entende, desde a infância, sempre teve aquele companheiro que o perseguia, entre aspas, que o obsediava. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, a gente não pode dizer assim, claro, nós estamos nos referindo a obsessões simples, medianas, as problemáticas que travam. Aí vai levar um tempo, aí sim. sim, sim. Ou Na Revista Espírita traz vários casos desses, né? Vários relatos desses de obsessões assim fortíssimas, crianças. E que Então, e aí, sabemos que isso já começou lá no mundo espiritual. Tem então, e o que casos. que vai mudar essa situação? O que que vai mudar, mesmo nos casos graves? Que vai dar mais trabalho, vai ser mais demorado, mas o que que vai mudar? A mudança de mentalidade dos dois, obsessor e obsediado. Eles se Isso. modificando, mudando o modo de pensar, o modo de agir, certo? É isso. Por isso que tem a conversa com o espírito, né? Nas reuniões mediúnicas, aquela conversa para ele entendendo as coisas de uma outra forma, para ele se modificar, né? Mas os dois têm que se modificar. Mas é mesmo Se o isso. obsessor se modifica e se afasta, e o encarnado continua na mesma mentalidade, ele vai atrair outro obsessor, É. vai atrair outro. Por que eu chamei a atenção disso? Porque eu conheci uma pessoa quando eu morava no Paraguai, espírita, décadas, e ela sabia, dirigente, todos sabiam do seu problema. E isso desde sempre. Ela sabia e conversava com o obsessor dela, porque ela tinha várias mediunidades, né? Então, assim, como eu não posso falar se cada caso é um caso. Ela sabia. E isso desde sempre. Desde sempre. Então, assim, vai mudar? Sim. Mas nesses casos, eu acho que aí só eles mesmos, entre eles, porque ela mesma conversava. Então, cada caso é um caso, vai mudar? Sim. Teve mudança? Sim. Por isso que qualquer país que ela ia, ela abria vários centros espíritas.
Mas cada caso é um caso. Então, a gente não pode, vai ter que mudar mudança de comportamental, moral, sim, mas em casos extremos como esse. É isso que eu estou me referindo a esse. Porque eu conheci a pessoa. E justamente ela conseguia seguir a sua vida, porque ela sabia do problemática dela. Ela falou assim, apesar da minha problemática, eu tento me colocar firme. Ela sabia. Então, assim, cada caso é um caso, então, assim, vai mudar? Sim, mas nesses casos extremos aí. Bom, enfim. Pois é. Nós ficamos na. Vamos para onde, gente? Vamos para o último parágrafo agora, não é? Não terminou, não, foi? Não, não terminou, não. Ô, gente, aqui foi, não foi aqui? Foi lido até o 14, foi lido. Aqui, É, até o agora é o 14. 15, não é isso? É o 15. Agora é o 15, É é. o 15. Seu E a Dilson vai continuar, Lesélia? seu Dilson? Ah, Nossa, leio. É hã? melhor. Deixa ser o Dilson, é melhor ele ler. Então vai lá, seu Dilson, Vai vamos. lá, já falei bastante. Tá sem áudio, Tá seu Dilson. mudo. Tá sem som, seu Deus. Agora, Perdão, agora. Agora. perdão, a idade está chegando. 15. Afirmou poder ler nosso pensamento. Seria possível que nos explicasse como ocorre essa transmissão de pensamento? Isso não é fácil, é a resposta, não? Para vos descrever ou explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos, seria necessário abrir para vós todo um arsenal de agentes novos, e seríeis tão sábios quanto nós, o que não é possível porquanto vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência, tornai-vos bons e chegareis a tanto. Tendes atualmente apenas o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente. Sereis mais tarde como vós, esforçável por bem morrer para muito saber. A curiosidade, que é o estímulo do homem que faz uso da razão, há de vos conduzir com tranquilidade até a morte, reservando-vos a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. Até lá, responderei, ainda que imperfeitamente, à vossa pergunta. 2 pontos. O ar que vos cerca, impalpável qual nós outros, carrega a marca do vosso pensamento. O sopro que exalais é, a bem dizer, a página escrita de vossos pensamentos. Páginas que são lidas e comentadas pelos espíritos que vos cercam continuamente. São estes últimos os mensageiros de uma telegrafia divina à qual nada escapa. Alguém falou, somos cercados por uma nuvem de testemunho. Parar por aí? Já dá Vou comentário? dar uma parada aqui. Gente, vocês aqui, quando ele falou assim, ó, seria possível que nos explicasse como ocorre, né, essa transmissão de pensamento? E ele diz que isso não é fácil, né, que ele É, não consegue descrever, não poderia descrever coisas que a gente não entenderia como é que ocorre. Mas a gente não tem isso hoje já explicado, como é que ocorre essa transmissão de pensamento? Mecanismo, não. O mecanismo não. Não tem. Mas a gente fala, Como acontece, não tem. Os espíritos falam que através dos fluidos, né? Irradiação, o pensamento se irradia fluidos, através dos onda, fluidos, é. Hoje se fala em ondas eletromagnéticas, né, essas isso. coisas. Mas como, a gente não sabe. E como ele fala, né? Nós não temos ainda maturidade espiritual, né? Para entender É. muita coisa. Muita coisa a gente ainda não consegue Não, é entender. verdade. É me chamou a verdade. atenção, me chamou a atenção que ele deu uma chave aí na frente.
Paciência, olha só, É paciência, tudo. paciência. Aí ele Tornai-vos disse o que a bons gente já falou, né? Tornai-vos bons. e chegareis a tanto. Então, Evoluir, nós temos que progredir bastante ainda, precisamos de né? várias existências, né? Que a vida é única, a gente vai e volta, vai e volta, É. vai e volta. É uma Então, eu curiosidade que é o estímulo, né? Que faz uso da razão, né? Há de vos conduzir com tranquilidade até a morte, reservando-vos satisfações de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. Olha que beleza, hein? Nós vamos demorar a chegar lá, né? Você Ainda tem. vamos, né? Olha só quanta coisa a gente ainda tem para aprender. Eu sei que tem muito. Eu acho que não aprendo ainda nessa vida tudo. Por Não, isso que eu, muita coisa a gente não vai saber ainda, não. Não, Muita por isso coisa que o ainda. Sócrates falava, eu só sei que nada sei. É. é, E os espíritos sempre falam que a nossa linguagem é muito pobre. é. Para eles Ó, explicarem certas coisas, não tem palavras na nossa linguagem, para é eles paupérrimo. explicarem, né? Terezinha, me permite, é paupérrimo. E eles não têm como, né? Agora Além você vê, disso, se nós, né, se Cristo veio, falou por parábolas, Parábolas. para Ele não- poder, né, que aquele povo entender, e Era nós nós mesmos. hoje ainda temos que andar estudando para entender as parábolas. Ô, ainda Clara, era nós mesmos que estávamos lá, não é aquele povo lá, não, Sim, é isso é nós. verdade. Vamos deixar Nós as estávamos. pessoas finalizar o seu pensamento, porque senão vai ficar tudo bagunça aqui. Né? Eu não Então, consigo. nós ainda, quantos séculos já se passaram, né? E nós ainda precisamos ainda voltar mais vezes para poder compreender isso tudo, que a gente não está ainda preparado, é verdade. né? Se Não, Galileu dizia a mesma coisa assim, posso explicar? Assim, tem muitas coisas, ele, lá na urologografia, uhum, uhum. ele dizendo que mesmo que eu esteja fora, em um nível, eu não vou poder, eu não tenho nem como explicar. Imagine se ele não tem, imagine nós, né? Alguma coisa aqui a mais, gente? Gente, olha só, aqui temos a morte do justo, mas o que vocês acham se deixarmos para a próxima semana? Eu acho que é melhor, né? É, interessante. O meu estudo, confesso a vocês, que parou aqui nesse 15. Eu estudei tudo, sério, foi assim, tipo, eu fiz assim, não, a gente vai até aqui hoje, amanhã. Eu parei Sim. aqui no 15. Como foi tanta coisa, né? Mas é isso, a gente Mas ainda tem. olha essa frase aqui para a gente Aonde, gravar, aqui, Terezinha? né? Aonde, Terezinha? A última frase aqui que nós lemos. São estes últimos. Aqui, ó. Os nossos pensamentos, né? Hum, São páginas que são lidas, os nossos pensamentos. São páginas que são lidas e comentadas pelos tá espíritos. vendo? Olha, nossos pensamentos são lidos e comentados pelos espíritos, né? Que vos cercam continuamente. São esses últimos, os espíritos, né? Os Uhum. mensageiros de uma telegrafia divina, a qual nada escapa. Então, eles leem nossos pensamentos e comentam os nossos pensamentos. É. Olha Aliás, é só. muito bonito, né? A É, página escrita de vossos pensamentos. Olha agora só. imagine a responsabilidade, né? Mais cuidado ainda com o Que nosso são pensamento. lidas e comentadas pelos espíritos que vos cercam continuamente. É Pois verdade. é. Pois é. Imagine quando nós estamos Olha a lá. responsabilidade que nós Oh, temos. Tomar mais cuidado ainda com o pensamento. É pois é. verdade. Bom, É verdade. então na Mas eu próxima. acredito que todos aqui já façam isso, né? Às vezes a gente tem um pensamento, uma frase e tudo, você. Mas por que que você está falando isso? Por que que você pensou nisso? Eu falei, nossa, não é isso, não pode ser assim, não. Não é isso que ele ensinou para gente, não é isso que eu estou aprendendo, não é. Mas isso chama-se ser humano, né?
e aguentar e diminuir o fogo, né? Porque como eu sempre dou esse exemplo como se fosse uma panela de pressão, até estourar. Hoje eu tava, tô brincando não, gente. Hoje eu tava fazendo que eu gosto muito de canjica, canjica. Gosto muito de Ah, canjica, canjica, de também canjica. gosto. Aí eu fui colocar o milho para cozinhar e nunca tinha ocorrido. Quase estourou, porque Ai, eu coloquei água, quase estourou 2 vezes. Né? Aí agora eu estou lembrando, não sei por que eu lembrei da canjica, porque de vez em quando, minha filha, Zélia aqui está ah, como porque de panela de vez em quando pressão. a Zélia solta a tampa. Então, eu não sei como é que é assim, fica, shh. Não tem a panela de pressão que vai fazendo, shh, e depois, shh, não é? Então é assim, aí Aí quando vai eu olho você assim, solta a tampa, né, da panela. então, então, na próxima semana, pois é, por isso que toda vez quando fala esse negócio de pensamento, eu falo assim, meu Deus do céu, o que nós estamos Pensamento, né? pensando? Se os espíritos que estão do lado, né, aproveitam justamente esses momentos de raiva, Sim, né, sim. que temos, essas emoções, justamente para poder complicar o nosso dia a dia, imagine como essa energia do próprio, todo esse magnetismo, essa energia, como vai, né? Como vai formar, porque plasma, como vai formar coisas, imagine, nós estamos assim pensando em determinado tipo de coisa e está lá, ó, formando, pensando, as pessoas pensam, não, mas ninguém lê meu pensamento, será? Pois é. Enfim, daremos continuidade ao estudo da próxima semana, na página 222, a morte do justo. Eu não me lembro quem vai ser, não, será? É você, Zélia. Eu não me lembro quem vai ser, não. Já Eu olhei sabe. agora. Segundo estudo é ter. Segunda Quarto sou sou eu. eu. Então, até a próxima semana. Alguma coisa a mais para ser acrescentada? Só Não, da acho que minha tá. parte, não. Tá Não, tudo acho que bem por hoje é bom. só. Gente, antes de finalizarmos, observem aqui na página 223, eu gostaria de trazer também na nota 164, para que pudéssemos ler o Espírito Bernard, tá? Então, vamos ler na próxima semana. Eu vou trazer isso aqui, já que sou eu, Uhum. então vamos trazer É, o eu, Espírito eu Bernard. procurei, eu procurei na revista Espírita, o capítulo é bem É longo, mas a parte. Jobá. Não, Jobá. não, Bernard. é Ah, o o, a Bernard também? referência, a referência. Só que a Ah, parte tá bem, dele, tá bom. Na 164 a referência. Tá bom, tá bom. só que a parte dele é curtinha, né, Zélia? É O curta. capítulo é Tem longo, aqui. mas a parte dele é bem curtinha É mesmo. curtinha, por isso que eu achei interessante, sabe? É bom ler, sim, é É bom ler. bom sim, porque. E dá uma. Aqui, ó. Na revista. Saiu. Aqui. Depois a gente acha. Vai ler É. hoje? Vai ler Não, não, semana que não. É só daqui. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Começa Hum. aqui, ó. Ah, Então, vem. tá. é o É, Bernardo. É o Bernard e o Bernardo tá aparecendo Bernardo. aqui, ó. Tá? Bernardo e Vivi, tá ok. Tá? E quem quiser também, gostaria de também dizer que o senhor Jobard, eu estou com Jobá. Jobard, quem quiser, existem muitos exemplos dele, muitos exemplos do senhor Jobard, tá? Vou trazer alguns. Interessante. Bom, enfim, alguma coisa a mais? Não? Então, Mas, até a próxima semana. Muito obrigada, Clarinha. não, Muito obrigada a obrigada pelo esforço. vocês. Obrigada, Obrigada. Marinete, o, o Beto, o seu Odilson. Terezinha, muito obrigada. Então, até a próxima semana, gente. Deixa Até eu a terminar próxima. aqui.